Bom dia! Vamos lá para o capítulo 11 de Provérbios. Provérbios, o Senhor detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. Versículo 2. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. Por que o orgulhoso ele será logo humilhado? Porque o orgulhoso está sempre se exaltando, sempre falando dele mesmo, não gosta de ser criticado, não gosta de ser chamado a atenção. É uma pessoa que não se importa com o que os outros pensam, só quer falar dela mesma. Então ninguém gosta de gente assim. Então a pessoa, ela é orgulhosa, ele é humilhado, porque as pessoas querem punir quem é assim, quem é orgulhoso, não quer estar perto. É uma pessoa que, se ela se exaltar, a pessoa vai lá e humilha ela, rebaixa ela, coloca ela numa posição inferior para ela baixar a bola. Então, o orgulhoso, ele será logo humilhado. O orgulhoso está sempre sendo humilhado pelos outros, porque ele tem essa alta exaltação, esse desejo de falar somente dele. Eu preciso falar de mim. É eu, sou eu, é sempre eu. Mas com os humildes está a sabedoria. Olha o tanto que é difícil conversar com uma pessoa que ela só quer falar dela mesma. Ela não te escuta, você fala um problema, ela tem um problema muito maior. Não, mas você não sabe o que aconteceu comigo aconteceu muito pior. Você falar que está devendo R$1.000, ela fala que está devendo 10. E eu que estou devendo 10? E eu que faço isso? E eu que faço aquilo? Nem que seja uma forma negativa, a pessoa só quer falar dela mesma. Então, o orgulhoso, ele é humilhado porque ninguém gosta de pessoas orgulhosas. Nem Deus gosta de pessoas orgulhosas, quanto mais o ser humano. Então, não seja uma pessoa que está sempre falando eu sou, eu faço, eu tenho, eu. Quando você fala sempre eu, isso é orgulho. Então, cuide das suas palavras, como a gente falou no Provérbios anterior. Cuide das suas palavras. Sempre que você... E se é uma frase com eu, você segura, porque isso é orgulho. Então, não fale de você. Pergunte das pessoas, pergunte a opinião delas, o que elas pensam. Quando você for falar de alguém que você quer falar muito sobre aquele assunto, em vez de você falar de você, procure uma história ou alguém que você conhece, que está passando por aquela situação, para você não falar de você. Você nunca falar de você, porque as pessoas elas vão te admirar, vão te respeitar, elas vão falar assim, nossa, e você? E fale de você. Aí é o momento de você falar de você, porque a pessoa está genuinamente interessada em saber a sua opinião. E aí você vai dar o seu conselho, vai falar da sua experiência, e isso é ter sabedoria. Então nunca fale de você, até porque isso é orgulho, as pessoas não gostam de pessoas orgulhosas, e quando você não fala de você, isso gera uma curiosidade muito grande. As pessoas vão querer saber da sua opinião, vão querer saber o que você pensa a respeito daquele assunto. Então, com os humildes está a sabedoria. Isso é humildade, você não falar de você. E quando a pessoa perguntar, aí sim é o momento de você falar da sua sabedoria, do seu conhecimento, de como você está. Esse é o momento, quando você tem humildade. Então, sempre que você quiser descobrir se uma pessoa é orgulhosa, perceba que ela fala só dela mesma e ela está sempre querendo se exaltar. Ou sempre falar da própria vida e não tem empatia, né, que ouvir o que os outros pensam, porque é sempre sobre ela, nunca é sobre o outro. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. Então, as pessoas direitas, elas fazem o que é certo, e elas são guiadas pela honestidade, pelo que é direito, pelo que o manual da vida ensina. E a perversidade dos falsos é a sua própria desgraça, porque lei da semeadura. A pessoa planta, a pessoa colhe, e a lei da unidade, que a pessoa está fazendo para o outro, está fazendo para ela mesma. E é uma tolice tão grande ser desonesto, tirar vantagem do outro, porque a gente está fazendo para a gente mesmo, só que 10 vezes multiplicado. É muito mais, a colheita ela é muito maior.
No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Então, por mais que ter riqueza aqui na Terra protege a vida da gente, por mais que traz conforto, por mais que traz liberdade, no final o que vai contar é o coração. Se a pessoa foi uma pessoa boa de coração, uma pessoa temente a Deus. Então, no dia do julgamento, a riqueza é muito bom, devemos adquirir riquezas, mas o que vale no final é o coração, é a nossa intenção. É se a gente serviu a Deus, se a riqueza foi de uma maneira honesta, se a riqueza foi uma bênção de Deus na nossa vida. Então, no dia do julgamento, riqueza não adianta nada. Mas a honestidade, a pessoa honesta, a pessoa íntegra, a pessoa que faz o que é certo, livra da morte. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons. Perceba que pessoas desonestas, elas estão sempre arruinadas. Tem até um ditado popular que fala assim: nunca ajude uma pessoa ferrada sem antes descobrir por que ela está ferrada na vida, porque senão o próximo ferrado vai ser você. Então é bem isso, a honestidade torna mais fácil a vida dos bons. E a desgraça persegue os pecadores por toda parte. A pessoa que está vivendo uma vida ferrada, infeliz, uma vida ruim, ela só está colhendo o que ela plantou. E claro que a gente devemos ajudar o próximo, devemos amar o próximo, não devemos julgar, porque todos nós cometemos erros. Só que não se envolva muito. A própria Bíblia fala: cuidado com quem você anda. Então não se envolva muito. Não ajude sem se envolver. Ajude sem deixar com que a pessoa tire vantagem de você. Ajude com sabedoria. Ajude sem se envolver emocionalmente, sem precisar andar com a pessoa, porque a pessoa, todo mundo só colhe o que plantou. E a gente também, com a gente é assim também. E a honestidade torna mais fácil a vida dos bons. A honestidade, ela traz uma vida tranquila. Porém, os maus, olha, causarão a sua própria desgraça. Às vezes a gente vê uma pessoa com tanta coisa ruim na vida dela, e aí você fica com pena: nossa, isso é injusto. Não é injusto, a gente só colhe aquilo que a gente planta. Só que, às vezes, muitas vezes, é porque a pessoa não tem sabedoria mesmo, por falta de conhecimento. Como Jesus disse: o meu povo padece por falta de conhecimento. A gente tem que ter amor, tem que ter empatia, porque a pessoa só caiu naquela desgraça porque ela não tinha um conhecimento do que ela deveria fazer. É o que ela aprendeu, é o meio dela. Então a gente deve ter empatia, sim. Porque a pessoa nem mesmo sabia outras formas de fazer. Foi o meio em que ela cresceu. Ela viu todo mundo fazendo aquilo, então para ela foi normal. Só que esses maus aqui são pessoas que não conhecem como fazer a lei do Senhor. Não colocam em prática o que o manual da vida ensina. Por isso que elas caem na desgraça. Porém, os maus causarão a sua própria desgraça. Na época de Jesus, os fariseus, eles tinham muito preconceito com as pessoas doentes, com pobres, com pessoas que tinham alguma desgraça na vida, assim, no geral. Por quê? Era isso, o provérbio já falava isso. A desgraça persegue os pecadores por toda parte, tudo que a pessoa plantou, ela vai colher. Então, eles já viam as pessoas com maus olhos. Só que a Bíblia também recrimina a gente fazer isso. Muitas vezes a pessoa, ela tem passando por aquela dificuldade porque ela não tem nem mesmo conhecimento de como mudar. Então a gente deve ter amor, deve ter empatia, deve ajudar com o conhecimento, com a sabedoria, com recursos financeiros, recursos para a saúde. Não devemos julgar, mas também não devemos se envolver. Emocionalmente não devemos andar, porque quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Não é porque o motivo da pessoa ser tola é por falta de conhecimento, que ela não teve
culpa, vamos dizer assim, que a gente deve se envolver emocionalmente, se envolver, se relacionar. Então, perceba que são dois extremos que a gente deve evitar. O extremo de julgar, de condenar, de querer não estar perto, de querer não ajudar, falar, nossa, tá colhendo que plantou. Mas o outro extremo também, de se envolver, de conviver, de querer andar junto, também a Bíblia não fala sobre isso. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Outra vez ele está falando sobre as vantagens de ser uma pessoa correta. A honestidade livra de cair numa armadilha, de cair numa coisa errada. E o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. A pessoa cai no próprio erro. Ela pensa que não vai dar em nada, não vai ter consequências. E sempre tem consequências dos nossos atos. Versículo 7. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. Então, não adianta a pessoa ruim, desonesta, ter esperança de alguma coisa, porque a esperança dos maus dá em nada. Não adianta achar que vai ter uma vida boa no futuro, porque a desgraça persegue os pecadores por toda parte. O homem honesto escapa da angústia, porém o mal a recebe em lugar dele. Então, o homem honesto, a pessoa está sempre honesta, ela pode até passar por um problema, mas Deus sempre tira a pessoa daquele problema. O homem honesto escapa da angústia e o mal a recebe em lugar dele. Não é que aquilo vai para o mal, é que o mal, ele recebe aquilo que ele plantou, ele vai colher. Então, a pessoa honesta, ela escapa da dificuldade, da angústia, do problema, e o mal recebe aquele problema, aquela dificuldade que o honesto ia receber, mas porque ele não plantou, ele não vai colher. E o mal plantou e ele vai colher. Olha outro poder das palavras novamente. As palavras dos maus destroem os outros. Então, se quer saber se a pessoa é mau, veja o que ela fala. As palavras dos maus destroem os outros. Mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Então, a sabedoria, você ter humildade, você reconhecer o seu erro, você cultivar suas palavras, cuidar de cada palavra, vai livrar dos perigos da vida. Versículo 10. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas. Então, a cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Então, nem as pessoas, nem o próprio ser humano gosta de pessoas desonestas, de pessoas ruins, de pessoas que fazem o mal. E quando a pessoa honesta progride na vida, quando você vê que uma pessoa boa está crescendo, todo mundo fica contente, a cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas. E há gritos de alegria quando morre um homem mau. Quando a pessoa ruim morre, as pessoas dizem, graças a Deus, morreu. Já era em tempo. Versículo 11. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante. Mas as palavras dos maus a destroem. Então, olha de novo o poder das palavras, porque a gente tem o poder de criar as coisas pelas palavras. Então, quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante. Quando as pessoas honestas dizem o que deve fazer, quando as pessoas honestas direcionam como deve prosseguir as coisas na cidade, quando as pessoas honestas elas fazem o que é honesto e direcionam as pessoas a fazer o mesmo, a cidade se torna importante, elas tornam a cidade abençoada. Só que as palavras dos maus destroem a sua cidade, destroem as pessoas.
Versículo 12. É tolice, perceba que é tolice, é falta de juízo, não tem lógica racionalmente, tratar os outros com desprezo. Então, se você quer ser uma pessoa que tenha sabedoria, não trate os outros com desprezo, porque isso é tolice. Muitas vezes a gente quer revidar, a gente quer mostrar para a pessoa que o desprezo que a gente tem, a gente quer mostrar para a pessoa que a gente não tá nem aí. Só que é tolice tratar os outros com desprezo, seja com palavras ou seja com silêncio, seja com uma punição, para mostrar para a pessoa que não, você não é importante para mim, eu te desprezo. É tolice tratar os outros com desprezo, porque existe a lei da unidade. Você trata o outro com desprezo é como se você estivesse desprezando a você próprio. Então isso é tolice, isso não é ter sabedoria. É engolir o orgulho, engolir esse desejo de mostrar para a pessoa que você não está nem aí, ou que você não gosta, não quer estar perto da pessoa, e ter humildade para não desprezar. Não precisa conviver, não precisa estar perto, é só não desprezar essa pessoa. Falar com humildade, conversar com ela, não precisa se envolver, mas não trate com desprezo. Além de ser pecado, é uma tolice, é uma falta de sabedoria. O homem prudente prefere ficar calado. Então esse desprezo com palavras é o que mais você deve evitar. Então, se você não tem nada, não, também não vou falar nada de bom para essa pessoa. Então, o homem prudente prefere ficar calado, não fale. Respira, não despreze a pessoa com palavras, porque isso é tolice. Seja prudente, fique calado, a pessoa nem vai saber o que você está pensando. Vai acalmar até a ira, a pessoa vai te respeitar muito mais se você ficar calado. Então, o homem prudente prefere ficar calado. Versículo 13. O mexeriqueiro espalha segredos. Então, a pessoa fofoqueira, ela espalha os segredos dos outros. Mas a pessoa séria é discreta. A pessoa séria, ela não espalha segredos. Então, seja a pessoa séria, seja a pessoa discreta, que as pessoas vão te respeitar, te admirar muito mais. O país que não tem um bom governo cairá. Então, olha que interessante. O país que não tem um bom governo, ele tá sempre, ele não prospera, não vai para frente. Com muitos conselheiros, há segurança. Na época dos reis, os reis eles tinham muitos conselheiros para falar o que deveria fazer. E esses conselheiros tinham muita sabedoria. Por isso que Provérbios fala, com muitos conselheiros há segurança. Conselheiros que tenham sabedoria, claro. Versículo 15. Quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. Parece ter uma contradição quando o Provérbios fala assim: quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Porque em outros versículos da Bíblia fala que a gente deve emprestar para quem pedir, a gente deve ser bom, a gente deve emprestar, ser generoso em dar. E aqui fala, quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Então, o que isso quer dizer? Se você ser um fiador de uma pessoa sem assumir o risco que essa fiação vai trazer para a sua vida, você acabará chorando. Então, sempre que você emprestar alguma coisa, ser fiador de alguém, emprestar o seu nome, emprestar dinheiro, você tem que ter a sabedoria, a inteligência de assumir aquele risco. Porque se alguma coisa der errado, se a pessoa não conseguir cumprir com a sua palavra, quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. Se você quer ajudar, se você sentir no coração de ajudar,
Ajude, porque a Bíblia também fala que os bons são generosos em dar e emprestar. Empreste, ajude. Só que se você não pode arcar com as consequências, é melhor você não se comprometer. Então perceba que a Bíblia, ela nunca se contradiz. Sempre que a gente vê uma coisa que parece ter contradição, tem uma resposta para aquilo. Então, se o Provérbios fala para você não ser fiador de ninguém, e lá no Novo Testamento fala que a pessoa boa, ela é generosa em dar e emprestar, que a gente deve ajudar a emprestar para as pessoas, não tem uma contradição, tem um motivo. E esse motivo é: tenha sabedoria e inteligência para, se você for emprestar, desapega. Você tem que saber que aquilo pode não voltar para você, então você tem que assumir esse risco. Por isso que ele diz que é melhor não se comprometer. Na maioria das vezes, se você não pode assumir o risco, não se comprometa. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. A mulher bondosa é uma mulher que cumpre princípios bíblicos, por isso que ela é estimada por todos. Tem até a mulher de Provérbios 31. Mas a imoral é uma vergonha, uma mulher que não cumpre os mandamentos de Deus, não cumpre a lei do Senhor. Por isso ela é uma vergonha para a família, para as pessoas que estão perto. O preguiçoso nunca, versículo 16 ainda, o preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Então lembra na outra live que eu falei que essa preguiça não é só de trabalhar, é de pensar, é a preguiça de colocar em prática um plano inteligente. É a pessoa que não tem iniciativa para abrir um negócio, não tem iniciativa para deixar um trabalho que não paga bem, para arriscar na vida. Então, quem não tem iniciativa, quem é um preguiçoso, ele nunca terá dinheiro. Pessoa que tem preguiça de cuidar das suas finanças, isso é uma forma de preguiça, não cuidar das finanças. E que tem iniciativa, que assume riscos para poder prosperar na vida, acaba ficando rico. Olha o conceito de sabedoria. Quem tem iniciativa de empreender, de afiar o machado, trabalhar inteligente, acaba ficando rico. Quem age, versículo 17, quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Então, aqui, a lei da unidade em ação, a lei da unidade é bíblica. Quem age com bondade faz bem a si mesmo. Então, tudo que você fizer para o outro, você está fazendo para você mesmo. Sabe, quando eu comecei a postar conteúdos aqui na internet, eu comecei porque eu comecei a estudar muito, a buscar conhecimento, buscar sabedoria, ler provérbios todos os dias, que eu leio provérbios há 4 anos. E um dos meus mentores foi o Luciano Fernandes. Ele falou: olha, se você quer ser uma pessoa inteligente, se você quer ter sabedoria mesmo, se você quer aprender muito mais, uma das formas de você aprender mais ainda é você ensinando aquilo que você aprendeu. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei assim, vou começar a ensinar. Porque aí ele explicou, e eu vou explicar para vocês também, que quando você ensina, você aprende muito mais do que só estudando e colocando em prática. Então, quando você ensina, você aprende mais ainda. Então, eu lendo aqui, ensinando para vocês, eu estou aprendendo mais ainda. Então, quem age com bondade faz bem a si mesmo. Então, esse estudo comprovou que quando você ensina, você aprende muito mais. Então, quando você doa alguma coisa para alguém, quando você faz o bem para o outro, você está fazendo para você mesmo. Então, olha que interessante. Por isso que na Bíblia fala, é muito mais feliz quem dá do que quem recebe. A pessoa que doou, ela fica mais feliz do que a pessoa que recebeu. A pessoa que ensina, ela aprende muito mais ensinando do que sendo egoísta e tendo aquele conhecimento só para ela. Então,
olha a lei da unidade. Quem age com bondade faz bem a si mesmo. E quem pratica a maldade acaba se prejudicando. A gente pratica a maldade muitas vezes por negligência, por não fazer o que é certo. Só de você não ajudar as pessoas, isso é uma forma de maldade. Só de você, eu falo de você e de mim, que a gente sempre tem que olhar para nós mesmos. Quem pratica a maldade, seja de uma forma direta, de uma forma ativa, que aí vem muito mais rápido as consequências, ou seja, de uma forma passiva, que é o egoísmo, de não ajudar com os recursos que a gente tem, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, com recursos financeiros, com recursos de um serviço que você poderia fazer, porque quem faz o bem, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando, isso é uma maldade. Então não pratique a maldade nem de forma passiva. O que você tem, o que você recebeu, você doa, você transborda na vida das outras pessoas. Porque quem age com bondade faz bem a si mesmo. Então isso é muito interessante, a lei da unidade. Tudo que você faz para o outro, você está fazendo para você. Versículo 18. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito, na certa será recompensado. Lei da semeadura, plantou, colheu. 19. Quem está resolvido a agir direito, viverá, e quem insiste em fazer o mal, morrerá. Então, outra maneira de dizer: se você fizer o bem, você está fazendo bem para você mesmo. Se você fizer o mal, você está fazendo mal para você mesmo. Então, ter sabedoria é fazer o bem porque você está fazendo para você. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Esse coração perverso são pessoas que estão querendo tirar vantagem das outras, querendo ferir os outros, uma pessoa egoísta que só pensa nela mesma, que passa por cima das outras pessoas. Então o Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas Ele se alegra com as pessoas corretas. Olha, imagina Deus alegre com a sua maneira de viver. Que bênção! Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. Então os maus são castigados, a desgraça persegue os pecadores por toda parte. Esse versículo fica ecoando na minha mente sempre que eu vejo falando sobre os maus e os bons. A beleza da mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Então vale mais ter sabedoria do que ter beleza, porque a beleza não vale nada com a tolice. Isso serve para homem e para mulher também. Os planos bons trazem felicidade, que os maus planejam produz ódio. Então os bons estão sempre querendo ajudar as pessoas. No final, nosso propósito de vida foi ajudar os outros. Então os planos dos bons trazem felicidade. O que os maus planejam produz ódio, porque os maus, eles estão sempre pensando só neles mesmos, estão sempre querendo tirar vantagens para eles mesmos. E isso é tolice. Algumas pessoas, olha, esse versículo é muito interessante. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Então, essa generosidade é você ser generoso em dar, em doar, em ajudar as pessoas, porque você está fazendo para você. Quando você gasta com generosidade, você fica cada vez mais rico. Quem doa, quem abençoa a vida das pessoas, aquilo volta para você multiplicado. As pessoas que são econômicas demais pensam: não tenho nem para mim, como é que eu vou ajudar os outros? Não está dando nem para mim. Olha o tanto que eu estou me esforçando para vencer o mês. Olha o tanto que eu estou me esforçando para economizar cada centavo. O Luciano Fernandes, que é educador financeiro, ele fala: quem conta os centavos não faz milhões. Então, pessoas que são econômicas demais, elas ficam cada vez mais pobres. Por quê? É um sinal de egoísmo. Não, só tem pouco para mim, não posso dar nem distribuir. Então, esse é um conselho de sabedoria. Dê com generosidade, que aquilo vai voltar multiplicado para você.
Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Olha a lei da unidade novamente aqui. Então, sempre que você pensar, vibrar na escassez, querer contar centavos, economizar demais, pensa que se você for generoso, ajudar as pessoas, aquilo vai voltar cada vez mais multiplicado para você. Se você for econômico demais, você vai ficar cada vez mais pobre. Isso é frequência. Quando você é uma pessoa generosa, você vibra na frequência da abundância. O seu cérebro entende que você tem muitos recursos, que você não precisa se preocupar. E quando você é uma pessoa econômica demais, você vibra na escassez. Seu cérebro entende que você não tem nem para você e acaba ficando cada vez mais pobre. Que quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. O comerciante que armazena mantimento esperando o preço mais alto é amaldiçoado pelo povo. Mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Então, é um conselho para você ser uma pessoa boa, generosa, uma pessoa que não está retendo os recursos só para ela mesma. Não faça isso. Seja uma pessoa justa e íntegra, que você vai ser uma pessoa abençoada. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Então, quem procura o bem é uma pessoa respeitada. E quem busca fazer coisa errada cai na própria armadilha do seu erro. Aquele que confia nas suas riquezas cairá. Por que cairá? Porque o orgulho. A pessoa confia nas suas próprias riquezas cairá. Porém, os honestos prosperarão como as folhagens. Os honestos prosperam porque eles põem a confiança em Deus, o Senhor. E Deus odeia todos os orgulhosos. Muitas pessoas têm medo de enriquecer porque pensam que a riqueza vai fazer ela acabar com a humildade. Na verdade, a riqueza ela só mostra o que a pessoa tem dentro do coração. Porque eu li um livro que fala assim, é muito fácil você ser uma pessoa humilde andando de bicicleta. Quero ver você ter humildade andando num carro importado. Então, a riqueza, ela não muda o caráter, ela revela o caráter. Então, as pessoas têm medo de enriquecer por conta de caráter, nada disso. A riqueza só revela o caráter. E aquele que confia na sua riqueza cairá porque uma pessoa orgulhosa, quando enriquece, ela vai confiar na sua própria riqueza, ela abandona a Deus, ela acha que a riqueza é o seu próprio Deus. Então, ela vai cair do próprio pedestal que ela se colocou. Os honestos prosperam porque a confiança deles vem do Senhor. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem dirige mal o seu dinheiro, quem não sabe usar bem o seu dinheiro, quem gasta tudo o que tem, acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Quem gasta tudo o que ganha vai ser escravo de alguém que usa bem os seus recursos. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Uma pessoa correta, ela está sempre ajudando as pessoas com palavras, com ensinamentos, com dinheiro, com todos os recursos possíveis. Ela traz bênção para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Quem aumenta o número de amigos que edificam, amigos que vão te elevar, te alavancar. Então, quem aumenta o número de amigos é sábio. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Existe uma crença de que eu tenho que ser uma pessoa boa aqui na terra para me poder ir para o céu. Se eu for uma pessoa ruim, eu não vou para o céu. Só que o que o Provérbios está dizendo é uma quebra de crença limitante. Os bons, eles são recompensados aqui na própria terra. Às vezes a pessoa pensa, que vive uma vida de aflição, mas no céu será tudo bom. Muitas vezes a pessoa só está colhendo aquilo que ela plantou. E ela acredita que é assim mesmo e que ela vai ter uma recompensa futura. Mas os bons, eles são recompensados aqui na terra. Porque a salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça. Nada que a gente fizer aqui, a gente vai ser merecedor da salvação. Então, o que você fizer de bom aqui na terra, você vai ser recompensado aqui na terra mesmo. E os pecadores e os maus, eles são castigados também aqui na terra.
Então é isso, amanhã teremos o capítulo 12 de Provérbios de Sabedoria.